CDG Produções apresenta a dança break em Botucatu. Botucatu, a famosa terra do Saci, também é conhecida como Terra da Aventura. Localizada na região da Cuesta, no centro-oeste paulista, a cidade que constitui um território indígena é famosa pela exuberância dos biomas Cerrado e Mata Atlântica, além de sua riqueza cultural. Tendo aproximadamente 150 mil habitantes, a cultura hip-hop chegou na cidade através do breaking entre os anos 1983 e 84. Os treinos aconteciam e acontecem até hoje na Praça do Bosque, localizada no centro da cidade. Então, eu sou ali de Bauru ali, né? Mas eu vim pra cá já pequeno, então sempre fiz esse intercâmbio. Eu sou ali da quebrada ali do Vila Real. E eu comecei o dança break, cara, no fundo de casa. Mas iniciei assim dançando uns passinhos mesmo, pra dançar no salão e tal. Aí com mais três caras aqui da época, a gente começou a fazer alguma coisa lá no fundo de casa, enrolar. Aí a partir de 2001 a gente fez um rolê no carnaval aqui. Aí tava tendo uma roda de break, aí a gente entramos lá e começamos a dançar junto com os caras. Aí começamos a conhecer, aí quem convidou nessa época ainda, acho que o Wilton, hoje é meu compadre. Falei assim, vem dançar com nós aqui no bosque e tal. E eu naquela época era mó timidão assim e tal. Aí veio eu, Zequias aqui dançar, e dançava e voltava. Até enfim a gente ficamos aqui com eles e na verdade estamos até hoje aí. É isso aí. É isso aí. Aqui em Botucatu começou na época de 80. Não sei todos os nomes assim, né? Mas tem o Tamar, que é bombeiro, que iniciou. Tem o Marquinho, que ele é artista plástico também, que é dessa geração de 80. Tem não lembro o nome, ele trabalha no Correio, que é dessa época de 80. Aí depois vem em seguida a galera que começou a treinar na casa do Marcinho, né? Que a gente não pode esquecer, que é o Joninha, é o Gibi, o Messias e outros que deram continuidade. Aí depois já vem uma nova geração, que é o Jonas, é o Retão e outras rapaziadas que contribuiu também com as crew que vieram, que antigamente que era tudo estilo break, né? Todo mundo era estilo break. Então veio bastante uma gangue enorme de dançarino na época. Aí depois foi formando várias crews, formou as crews Tribe Boys, depois B-Boys Tramit, a H2 Breakers, entendeu? E novos breakers também, que foi dando continuidade. É mais ou menos isso aí, gente, resumindo. É bem extenso assim, a gente for pegar detalhadamente das gerações, começou da época de 80 até os dias atuais hoje. E nós, entre nós aqui, os campeonatos que nós encontrávamos, os rachas mais foda era nós, depois a molecada vieram descendo as cruz, mas antigamente era balsado, sair da cidade pra achar os caras. Caíram achar nós, cara. Chega de tirar os carros, Olá pessoal, eu sou a Aline, tenho 39 anos e eu sou uma das big girls da cidade de Botucatu. O break na minha vida, eu já conhecia ele antes mesmo de praticar, mas eu comecei a praticar mesmo foi em 2011, 2012.
comecei a acompanhar o break em 2009, quando eu conheci o Wilton, meu atual marido. E daí, como eu trabalhava, viajava muito, eu não tinha tempo para me dedicar. Mas daí em 2011, o nosso querido amigo falecido Robinho começou um projeto numa academia de dança e por ali eu comecei a desenvolver alguma dança com ele ali. Bom, hoje em dia eu tô um pouco aposentada do break, né? Depois que eu tive o Adrian, meu filho mais novo, então já tem uns 6 anos aí que eu não tô praticando muito a dança. Mas no tempo que eu vivi o break, era um pouco mais complicado, porque não tinha muito apoio. Então, ou você corria atrás e aprendia ali com os meninos, você tinha que se enturmar e se dedicar para aprender, né? E tinha pouca Big Girl. Então, na época era eu, a Meriane, tinha a Thalita também que dançava break. Mas aí depois foram entrando outras meninas e foram saindo também outras meninas. Então, o movimento das Big Girls em Botucatu é um pouco fraco. A gente vê que fora de Botucatu tem muito mais incentivo, muito mais Big Girls do que aqui dentro de Botucatu. Antigamente tinha também muito mais campeonatos pra gente ir, né? Hoje em dia tem alguns campeonatos ainda os mais populares, Master Crew, tal, mas na região tinha vários campeonatinhos direto, Bocaina, Bauru, e a gente fazia ali as excursões, né? Então eu junto com as meninas, a gente se organizava para conseguir uma van com a prefeitura para sair num custo mais acessível para a gente, para todo mundo que não tinha tantas condições, né? E a gente organizava as excursões para a gente vivenciar um pouco do que tinha lá nas outras cidades, né? Então, em Bauru, Bauru, hoje em dia a gente vê a popularidade que tem lá do break em Bauru. É diferente daqui de Botucatu. Então, a gente sempre estava indo para conhecer pessoas, para somar. Aí tinha as redes sociais que auxiliava bastante também. A gente estava sempre ali trocando ideia, fazendo amizades e crescendo o movimento do break, né? Olha, o break trouxe pra minha vida um vínculo de amizade muito grande, sabe? O pessoal é unido, o pessoal, sabe, tá sempre apoiando, é reunião, é festinha, é as sociais, os rolezinhos que a gente brota e agora, tipo, eu não tenho mais o porte físico pro break, mas a gente faz os passinhos, então a gente tá sempre ali unido, sempre junto, desenvolvendo de alguma maneira. E a gente construiu uma família, né? O break é uma família aqui em Botucatu, independente de quem tá um pouco mais longe ou um pouco mais perto. Hoje em dia, cada um tem a sua família, né? Tem outros caminhos para seguir, não só o break como era antigamente. Então, do break que era aqui, deu uma distanciada assim para cada um na sua família. Mas a gente nunca deixa de estar junto, seja online, seja pessoalmente, sempre que dá a gente se reúne. Então, acho que esse vínculo família foi o que mais construiu aqui dentro de mim com o break. O break trouxe muito isso para mim. Salve, salve! Sou o Jonas Estevão, meu nome artístico é Jones, sou natural de São Paulo, Zona Sul. Lá tive o contato com a cultura hip hop já, a partir dos bailes de rua na década de 90. E vim para Botucatu em 99. Meu contato com o breaking começou aqui na Praça do Bosque, no ano de 2002. E desde lá vim conhecer mais sobre a importância da cultura hip hop, não só na minha vida, mas também na vida de outras pessoas. A partir disso, comecei a fazer um trabalho dentro de projetos sociais no ano de 2006. Minha trajetória na dança se resume até um pouco antes do break, na verdade. Nesses bares de São Paulo, assim, rolava umas danças sociais da época, tinha uma dança chamada Smurf, e aí eu praticava essa dança. E vim pra Botucatu, conheci o breaking, né? Me tocou muito forte, acho que tem nessa experiência de São Paulo mesmo, desse movimento da arte urbana lá. E me interessei bastante também aqui em integrar o movimento da cultura hip hop aqui. Comecei a dançar com várias referências do meu lado, Thiago Retão, Curiango, Evertinho, Ediel depois, né? Aí tem vários outros também, mais pra frente, Robinho, tem várias referências aí que me inspiraram muito assim pra dança. Tive a sorte também de dançar junto com esses caras, assim, que pra mim era referência. Eu poder estar dançando com eles, assim, foi uma realização mesmo, assim, né, na parte da dança.
Na parte de competição, a gente viajou bastante também, fazia parte de um grupo que chamava ELM Crew, estilo leve movimento, e aí a gente começou a sair, participar de vários campeonatos, principalmente eu, B-Boy e Bertinho. Então a gente foi pro Rutus, Rio de Janeiro, Cico Prince, Belo Horizonte, a gente foi para Encontro das Ruas em Santa Catarina, em Joinville. Então a gente circulou assim por vários estados, participando de competições aí a nível nacional, e foi muito interessante, assim, um aprendizado de vida único. E aqui a Praça do Bosque também remete muito, né, à origem do break, né, desde a época do filme Beat Street, quando saiu, que registrou, né, o que era a cultura hip hop, assim, foi para os cinemas no mundo. Quando esse filme chegou no Brasil, também aqui em Botucatu, as pessoas que assistiram ficaram, né, muito empolgadas em ver tudo aquilo e começaram a praticar. Então aqui na Praça do Bosque, aqui já desde a década de 80, já tem uma galera assim que pratica a dança break, então é uma cultura já de bastante tempo aí na cidade, certo? E também a gente percebeu a importância, já tendo como base a Associação Hip Hop Botucatu, a importância de, para ser um evento de hip hop, também ter os 4 elementos da cultura, né? Que é o break, o grafite, o DJ e o MC. Então a gente entendeu a importância de fazer um evento e celebrar, né? Não só o break, mas também a cultura hip hop. E a gente via também o movimento da arte urbana na cidade, da capoeira, o Pinóquio, né? A rapaziada do grafite, o esquise, a rapaziada do skate também. Então a gente integrou esses outros elementos da arte urbana também dentro do arte de rua para realmente falar a linguagem das ruas aqui da cidade de Ibitucatu, né? Terra do Pico da Colina aí. E é isso, estamos aí firmão, fazendo esse registro, documentário, né? Um pouco aí a trajetória do break na cidade. A gente já fez um registro em 2008, com a participação também do Robinho, assim, que fez a edição, participou também em algumas cenas ali. E agora tem esse material novo aí, tá sendo produzido para registrar, né, em 2024 aí como que tá o break, fechou? Meu nome é Thiago, mas no break sou conhecido como B-Boy Retão. Primeiro contato foi em 1999. Nós saímos numa festa junina e fomos na casa do Marcinho, que também foi responsável por uma geração também que dançou e dança até hoje. Eu tinha 14 anos, 14 para 15 anos. Em 1999, sou de 84. A primeira vez que eu me reuni para ver o pessoal dançando foi na casa do Marcinho. O pessoal já se encontrava no Bosque antigamente, mas naquela época os caras estavam concentrados no treino lá, né? O break foi responsável por bons momentos e bastante conhecimento da minha vida, né? Muitas viagens, muito intercâmbio. Através do break eu tive o prazer de conhecer Kuhurk, Grand Wizard Theodore. Nossa, vários nomes que foi o precursor da cultura mesmo, viajando em eventos para obter um pouco de conhecimento. O Star B-Boy surgiu numa época que a gente começou a viajar, 2001, 2002. A gente era uma equipe só, era um grupo só aqui. A gente começou a viajar para vários eventos, vários campeonatos, e a rapaziada, você viu na necessidade de cada um ter sua gangue, sua camisa para representar, né? Daí surgiu o Star B-Boys, Breakbeat, LM e vários outros nomes que passou aí aqui pro Botucatu. Não, hoje em dia o break é bem mais evoluído que na minha época, né? Na época nossa, para nós poder ter acesso a uma fita de videocassete era um sofrimento, cara. E quem tinha não emprestava. Os que tinham não emprestavam porque queriam aprender primeiro, para depois emprestar para poder aprender. Então, hoje em dia tá muito mais fácil. Hoje a internet, YouTube, vários aplicativos aí que torna mais fácil a evolução do dançarino, né, cara? Aprende mais fácil, consegue viajar, ter mais acesso a eventos também. Hoje em dia tá mais moderno, né? Mais fácil, mais rápido também. Então, tá muita bafafada por causa do break nas Olimpíadas, né? Porque o break, como cultura, ele é excepcional, né? Agora tem que ver como vai ser como esporte, né? Porque vai ter regras, então a rapaziada que dança hoje em dia tá meio assim, né? Mas eu acho legal, cara. Foi tempos e tempos lutando para conseguir ter o reconhecimento que vai ter, né? No esporte olímpico, né? Aí, olha só, vai pra cá.
Meu nome é Wilson, conhecido como B-Boy Will, nascido em São Manuel, hoje estou morando aqui em Botucatu. Conheci o break em 2008, lá na cidade de São Manuel, num evento que estava tendo na escola. Na época eu não tinha muito contato com o break, então meu primeiro contato foi lá na escola Faraco. Eu estudava lá e veio uma galera lá de Igaraçu, Barra Bonita, fazer umas apresentações lá. Rolou várias atrações, tanto como samba, na época tinha Psy, música eletrônica. E aí meu contato maior foi com o break. Na hora que eu vi os caras dançando lá, me chamou muita atenção. Então aí eu fui trocar uma ideia com os caras, tive uma proximidade deles lá. E aí um deles, conhecido como Kleber Ponciano, ele me convidou para ir lá em Igaraçu, treinar com eles lá. Todo sábado, final de semana, colava com os caras. E o meu primeiro contato assim, de evento, de competição de break, foi lá na Becos Evolution, na Barra Bonita. Tinha o Binho Style lá. Tinha muita galera que colava nas antigas lá, como B-Boy Luan, Costelinha. Conheci os caras lá. E aí eu tive um contato com os caras aqui de Botucatu, que aí era mais próximo da minha cidade, né? Conheci lá o Robinho, tinha o Wilton, o Catatal, alguma rapaziada lá. E aí foi evoluindo, foi chegando alguns B-Boy em São Manuel. Cara, passou assim, tipo uns 4, 5 B-Boy, mas os caras nunca paravam lá. Os caras estavam sempre indo embora pra outra cidade, atrás dos trampos deles lá. E aí eu comecei a vir pra cá, pra Botucatu. E aí foi que eu consegui mudar pra cá, treinar com os caras. Eu acho que o meu primeiro campê foi... Minha primeira competição acho que foi em 2013 ou 14, se eu não me engano, aqui na Cardoso. E foi 2 versus 2, cara. Foi curtir muito, foi muito da hora. A gente não levou o campê, mas foi uma experiência boa, cara. Depois teve outras participações também no Bosque. Batalhei contra o Caio lá no Bosque. Batalhei também lá na Praça da Juventude, lá contra o Costelinha e mais um irmão lá, que eu não lembro o nome dele, de Marília. Maluquinho de Marília lá. Foi da hora, essa foi a minha experiência aí. Cara, hoje em dia eu treino de segunda-feira com a galera, eu tento fortalecer. Não é fácil a correria aí. A galera fortalece, a galera está sempre chamando a gente aí, nunca deixando a gente desanimar. Porém tem o cansaço físico aí, tal, o trampo, a correria dia a dia aí. Mas a gente sempre tá fortalecendo. Cara, a importância do break pra mim, cara, é onde eu me encontro, cara. É onde que eu posso passar, tipo, uma semana aí numa turbulência aí, milhão da cabeça, mas quando eu tô ali no break, cara, é onde eu me encontro, é onde eu me sinto bem, tá ligado? Me sinto renovado, cara. Ainda mais quando a gente começa o treino de segunda-feira aí, pra mim é uma inspiração aí pra ir... É um tiro, mano, pra ir alto mesmo. É isso. Meu nome é Aline, eu sou biomédica, doutora em Fisiopatologia e Clínica Médica e sou Big Girl. A minha relação com o breaking, né, ela começou, na verdade, quando eu conheci meu esposo, né, e eu passei a acompanhá-lo nos eventos e aprender com ele sobre a cultura hip hop. E foi uma coisa que foi me conquistando e eu fui me apaixonando com quanto mais eu aprendia sobre a cultura, né? E todas as lições e todas as ferramentas que a cultura trazia para tentar resgatar, né, as pessoas da violência em que elas estavam, né, que elas nasciam na quebrada, da criminalidade, né, a disciplina para você treinar. Então tudo isso que eu fui aprendendo foi me conquistando. Então, a princípio, eu acompanhava eles nos eventos, fui aprendendo, absorvendo. Com o tempo passei a ajudar na organização de alguns eventos, no estudo, na conscientização de algumas pessoas, levar a cultura para frente, né? Até mesmo na conscientização, né? Em eliminar o preconceito dentro do meu contexto científico profissional, né? Que muitas rodas de conversa a gente presenciava palavras preconceituosas quanto à cultura hip hop, quanto às pessoas, né? Que eram adeptas dessa cultura, e eu passei a mostrar que não é assim que funciona, né? Que nós temos que conhecer antes para depois ter uma opinião, e com isso eu fui cada vez mais me entrosando dentro
até que um episódio onde a gente teve que participar, né, de uma batalha de break, mesmo com pouco conhecimento, me trouxe isso mais forte, né, como uma responsabilidade sociocultural de levar a lição de que todo mundo que quer aprender pode, né, que basta se dedicar e ter o interesse. Eu comecei a ter contato, né, de modo geral com a cultura hip hop e o break em 2016, né? E nesse tempo eu também estava tendo contato com o blues, né, com o original funk, né? Então, muitos conceitos ali se conversavam, né? O próprio original funk era muito gostoso de dançar, era muito favorável para dançar. Então, toda essa ambientação me aumentou ainda mais o interesse por aprender, né? Então eu ficava aprendendo, observando os b-boys e as big girls dançarem. Na cidade já tinham várias big girls, né? Inclusive consagradas, mas muitas delas, na verdade a maioria delas, né? Depois que cresceu profissionalmente e acabou, né, constituindo família e exercendo o papel de mãe, de esposa, acabaram deixando de treinar, deixando de participar mais ativamente do breaking, justamente pelas limitações que a carreira, a maternidade trazem, né? Porque para você dançar break, você tem que ter uma certa disciplina de treino, né? E muitas vezes a vontade existe, a admiração por quem faz isso é muito grande, mas nem sempre você tem essa disponibilidade de estar treinando e às vezes quando você está tão em exaustão que você acaba deixando de ir, né? Então tem que ter uma motivação muito grande, um apoio também, uma rede de apoio muito grande para que você tenha tempo, para que você tenha disposição para dedicar ao break. A LM, ela me abraçou, ela foi uma CRIO que realmente me abraçou dentro das minhas limitações, porque em nenhum momento eles me exigiram que eu tinha que ser ou big girl, ou DJ, ou MC. Não, ela abriu as portas e falou: você pode representar da maneira que você quiser. Então, de início, eu fiquei mais nos bastidores, então fazendo a parte burocrática, de organização, fazendo camiseta. Incentivar a galera. Exatamente, cobrar aqui, cobrar ali, incentivar, fazer reunião em casa, treino em casa. Então a gente estava na parte mais organizacional e depois, né, abriu também as portas para a parte, né, de poesia, né, de declamação de poesia, de contar as histórias, o meu grito através de poemas. E depois que eu tive, né, através do Arte de Rua, aquele chamado para vamos abrir mão da vergonha, vamos tentar disponibilizar um horário para treinar, mesmo que seja, sei lá, essa semana não deu, mas semana que vem a gente faz um pouquinho mais e vamos tentar agora como Big Girl para levar essa mensagem, né, de que apesar que nós mulheres temos uma vida corrida, emocionalmente carregada muitas vezes, fisicamente sobrecarregada, a gente tem que tirar um tempo para fazer aquilo que a gente tem vontade, a gente tem que tirar um tempo para fazer aquilo que a gente gosta, que a gente admira, né? E eu falo que o meu contato com break, assim, até aquele poema que eu fiz, né, do B-Boy, ele começou de uma grande admiração, porque quando eu vejo, né, os B-Boys dançarem, as Big Girls dançarem, e eu vejo uma conexão do corpo humano com a música muito grande, né? Então a cada batida e a cada movimento, e de repente eles estão suaves, de repente está explosivo, e isso traz uma energia, a vontade de estar ali é tão grande que a gente dá um jeito. Então, eu acho que mesmo que a gente queira, né, a gente tem que dar um jeitinho de conciliar as coisas e não desistir. Meu primeiro contato com break foi no projeto social, lá na FRAP, onde eu entrei com uns 11, 12 anos e eu não tinha a menor noção do que era o break, do que era um hip hop. E cheguei lá, o professor já moendo coreografia na gente, aprendendo a marra e parar pra beber água nunca. Mas foi daí que começou o interesse, né? Começou o gostar, o procurar saber, conhecer o break dentro da cidade. Mas o primeiro contato foi isso, dentro de um projeto social. Na época que eu entrei pro breaking, né, tinham muitas big girls,
era assim absurdo comparado a hoje, mas é porque realmente tinha muita aula em projeto social, então a meninada era muito mais agilizada que os moleque, e a gente era muito unido, né? Sempre tinha aquela rincha de um projetinho aqui, um projetinho ali. Na próxima batalha eu vou pegar aquela menina, mas comparado a hoje, assim, era muito mais feminino do que hoje. O break, na minha época mesmo, era a única atividade física dentro do projeto. Depois foi entrando judô, essas coisas assim, mas para a criançada era uma maneira de se expressar, gastar energia, querendo ou não ter o seu foco por conta das coreografias, né? E isso fazia com que eles pensassem, ao mesmo tempo eles se cansavam e queriam mais, né? Era tudo que eles queriam ali, um break dentro do projeto. Hoje eu trabalho como coordenadora cultural dentro do mesmo projeto em que eu fiz aula, né? E o break para mim foi a porta de tudo, tanto para eu gostar do projeto, para eu querer voltar, tá ali, mexer com essa questão de cultura ali dentro. E apesar de eu não dar aula, né, de break dentro do projeto, eu sempre trago mais para perto de mim essa questão da dança, da música, da cultura em si. Então a gente vai tentando trazer, né, pro projeto algumas oficinas, algumas aulas a mais, e para que o break sempre esteja vivo dentro daquele lugar, né? Hoje em dia eu não sou uma big girl ativa, assim, não danço, né? É bem raro quando eu entro numa cypher, por exemplo, mas eu tô aqui dentro do break Botucatu pra agitar a galera, mandar um bom dia no grupo, ou fazer aquela cotação de van para campeonato, para evento, fazer esse corre aí por trás, porque a gente vai crescendo, né? A gente vai direcionando o tempo para algumas coisas e mesmo querendo estar ativa, é dessa maneira que eu consigo estar inserida dentro do break em Botucatu. Bom, a importância do break começou desde o projeto mesmo, né? Veio trazendo aquela certa responsabilidade, porque a gente tem que ter um campeonato é um campeonato, você tá ali para batalhar, mas ao mesmo tempo você tem que estar preparado para perder. Então vai preparando a gente para todos os obstáculos da nossa vida. O break é uma família. Então a gente se trata como família, a gente se conhece como família, a gente pode não estar junto ali o tempo todo, mas eu sei o qual é que você está fazendo, você sabe o que eu estou fazendo, e a gente está aqui para se apoiar. Então acho que a importância do break é essa, né? Vem desde baixo até hoje e vai continuar por aí. A importância de família, a importância de cuidado, de responsabilidade com o pessoal e com a cultura também. E eu acho que é isso. Meu nome é Nicolas dos Reis, o rapaziada do break me chama de Trick Nick. Tenho 25 anos, trabalho nas sorvetes naturais, de domingo a domingo. Olha, meu primeiro contato foi em 2005, 2006, quando a gente fazia o arte de rua lá no Para Todos. Meu primo Ulisses dançava, nossa, aí eu ficava todo bobo vendo todo mundo dançar ali, rapaz do céu, ficava de cantinho. Nossa, amava ver aquilo, cara. Amava mesmo. Aí ele sempre tava incentivado, por que você não chega com nós lá? Aí eu nunca tava apto, nunca tinha tempo, porque a minha mãe trabalhava o dia inteiro e eu ficava mais tempo sozinho ali, então não tinha com quem ir. Aí bateu meus 18 anos, lá em 2018, 2017, eu vim aqui tomando um corotinho, não vou mentir, pra dar aquela coragem pra mim poder dançar. Aí a hora que eu dei 3 golinhas ali, eu não aguentei mais, eu tive que ir com a rapaziada ali. O primeiro que me abordou foi o Ediel, ele sempre faz isso com os outros que tá olhando, sempre chama pra dançar. E essa energia que ele passava, ela sempre me cativava, pô. Gostava bastante. A gente treina como dá, né? A gente tá sempre na correria da segunda, 7h30 da noite aqui no bosque mesmo. Quem quiser tá comparecendo aí, a gente tá sempre de braços abertos aí. Eu sou o Guilherme Henrique Fogaça, conhecido como B-Boy Fresh. Conheci essa arte da dança, do break, mais especificamente através de um projeto social, a Casa das Meninas.
Era um projeto que eu frequentava quando era moleque. Então, basicamente, a gente frequentava o projeto, saía, ia para a escola. E foi uma conexão muito forte com essa atividade dentro do projeto, onde eu me identifiquei bastante. E dali para cá eu vim atuando fora do projeto, né? Teve outras ocupações que deu seguimento também a minha, vamos dizer, a carreira artística assim, né? Como o Instituto Suman, a Casa do Hip Hop também, tanto como o projeto Escola da Família também, que rolava muito em muitas escolas de fim de semana. Então a gente colava de sábado ali, fazia um treino também. E, cara, um dos momentos mais marcantes assim dentro da vivência que a dança me proporcionou foi presenciar e prestigiar eventos assim que são bem, vamos dizer, renomados dentro da cultura ali do break, né? Tive a oportunidade de colar numa freestyle session, né? De prestigiar mesmo o campeonato. Também teve uma oportunidade maior assim de sair do estado, de viajar, mano. Fui pro Rio de Janeiro, assisti um Red Bull BC One 2012. Isso aconteceu aqui no Brasil, é um campeonato que acontece, né, mundialmente, como se diz, é um campeonato mundial de break, que acontece em vários países em cada ano, né? E aquele ano aconteceu aqui no Brasil, então eu tive essa oportunidade de colar esse rolê. De lá pra cá foi isso, mano, ter mais contato com a rua mesmo, com os campeonatos também da região e tal. Hoje tô atuando mais como outro elemento também, teve a oportunidade de ser um mestre de cerimônia também, de eventos de hip hop também. Tive a oportunidade também, o ano passado, de apresentar a batalha da Semana do Hip Hop aqui em Botucatu. Tive uma oportunidade de dar oficina no Secap Cria, né, mano? Que é a batalha da Secap, especificamente, onde rolou oficina do Max B.O., rolou oficina de DJ, mano, oficina de rima. Então eu tive essa oportunidade, e entre outros também, de, mano, tá no Mirante também, de tá tendo essa oportunidade também de criar um workshop ali, né, mano? E atualmente, mano, agora eu tô no CCRJ ali, atuando também como oficineiro de break, mano. Então agora eu tô tendo essa visibilidade do outro ponto de vista, né, mano? De tá, como se dizer, ensinando, mas ao mesmo tempo ter esse carinho, né, mano? De você colocar as molecadinhas, mano, colocar as pessoas, com os jovens, assim, né, mano? De trocar uma ideia, de saber, de criar, mano, essa relação através da dança. Meu nome é Patrícia, tenho 24 anos, venho de Bofete, uma cidade de mais ou menos 13 mil habitantes, onde a cultura hip hop não se faz tanto presente e a gente sente na pele a ausência desse movimento. E vim para Botucatu em busca disso mesmo, de me mostrar, de colocar meu corpo no mundo. E um belo dia, na Batalha da Secap, teve um evento onde a gente conseguiu aí ter esse contato com o break, e ele tem mudado a minha vida, trazendo coragem mesmo de jogar o meu corpo no mundo. E é isso, um dia após o outro e um passinho após o outro também. Meu nome é Gabi, eu tenho 24 anos, eu sou de Pereiras, sou mãe, vim morar em Botucatu, demorei um pouquinho para me encontrar, e aí um belo dia participei de uma oficina de break no evento da Secap Crias. Foi muito legal, foi muito da hora, junto com a Sica, junto com o Trash. E eu nem sabia o que era o break, não conhecia.
e me apaixonei instantaneamente. Sempre gostei de dançar, já fiz outras danças na vida e foi uma coisa que mudou o meu estilo de vida. A cultura hip hop entrou dentro da minha casa mesmo, na minha vivência com a minha filha, tanto que hoje em dia ela me influencia sempre a vir treinar. Tem um pouquinho mais de um mês que eu tô aqui treinando com a galera e mudou também a minha saúde, a minha relação com a arte e até mesmo com os meus outros trampos artísticos. Tudo isso vindo da dança, do break que eu tenho treinado aqui com a galera, então é isso, né? Salve rapaziada, B-Boy Borracha aqui. Então, eu comecei a dançar break no projeto PIEC, lá no Baltimore, tinha aula com o Jonas, né, o Nuna. E aquela febre, né, aquela fome, todo mundo treinando. E já tô dançando já faz uns 10 anos mais ou menos, dançando break. E tamo aí, na ativa. Bom, pessoal, então eu me chamo Laura Malta, né? Eu estudei com a Sica, fiz engenharia florestal com ela na Unesp. E nesse período, né, da faculdade, teve um dia que ela chegou em casa falando: amiga, escrevi umas coisas. Aí eu falei: você tem que me mostrar então, né? Canta pra mim. E ela cantou e eu me encantei, né? Assim, achei incrível as coisas que ela escreveu, as ideias, tudo muito bem construído e o ritmo também. E foi aí que eu percebi que a Sica, ela tem um talento genuíno e falei pra ela: amiga, você tem que acreditar, se esse é o seu sonho, você tem que correr atrás. E percebi que foi ali, assim, que os olhos dela ali brilhou e falou: eu sou artista, cara. Foi aí que ela viu, assim, e falou: eu sou uma artista, sabe? Eu tenho que correr atrás disso, assim. E eu nunca vou esquecer esse momento, né, nosso, juntas. Desde então, assim, tem sido maravilhoso acompanhar toda a sua trajetória de sucesso, né? Estar lá nos seus shows, né? Sempre gravando, sempre vendo todo mundo te aplaudindo, assim. E lembrar desse momento de você na minha sala, cantando pra mim, né? Eu sendo a sua primeira espectadora, né? E além, assim, de ver, né, os shows dela e tudo mais, ela fazendo sucesso, a galera aplaudindo, muito incrível ver também essa evolução, né, da carreira da Sica, né, dando entrevista em podcast, em rádio, e agora, né, realizando um documentário aí, correu atrás, né, de todo o apoio da prefeitura de Botucatu, né, e tá fazendo a parada acontecer, né, tá fazendo a arte dela. Eu sou a Big Girl Cici, mais conhecida aí como Sica. Eu tenho 25 anos, eu sou de São Paulo, mas eu já moro aqui em Botucatu já tem quase 7 anos, né? E a minha participação, assim, o meu contato com o breaking foi algo, assim, inusitado, né, pra mim. Apesar de eu sempre gostar de dança, desde criança sempre tive muita afinidade, assim. Eu assistia a muitos filmes, eu vim do balé, mas eu também gostava muito, assim, né, da cultura, do hip hop. E assistia muito videoclipe, ficava dançando, treinando em casa. E quando eu vim pra Botucatu, a primeira batalha, assim, de breaking que eu vi foi no coletivo do Arte de Rua, que é um coletivo de hip hop daqui da cidade. E foi o primeiro contato que eu tive. E aquilo foi, assim, surpreendente pra mim. Eu queria fazer aquilo, queria estar me movimentando daquela forma. E aí foi muito triste, porque depois veio a pandemia, né? Então eu não tive mais contato, né? Mas sempre fiz Psy, né? Sempre fiz passinho na escola. E aí em 2021 eu comecei a treinar breaking, né? Lá na Praça do Bosque. Então eu tive esse contato aí com breaking por meio dos movimentos. E aí quando eu comecei a treinar, foi assim, incrível, eu me encontrei. E eu também sou MC, né? Então pra mim é muito massa, sabe? Poder vivenciar outros elementos da cultura hip hop, né?
Então, poder ser DJ, poder fazer desenho, poder fazer grafite, poder cantar e poder dançar breaking, que é algo que eu sempre curti, assim, de criar coreografias e tal. E aí foi muito massa, porque depois eu comecei a participar, né, das batalhas, né? Então, a primeira batalha aí de breaking que eu participei foi lá em Marília. Foi uma batalha de Big Girl versus Big Girl. E eu batalhei contra a Aline, batalhei contra a Ana e também, por último, né, minha batalha final foi contra a Bebeia. E aí eu fiquei em segundo lugar. Eu fiquei, meu Deus, minha primeira batalha, assim, eu já fiquei em segundo lugar. E aí depois disso vieram outras batalhas, né? Então teve a batalha lá da Semana do Hip Hop, que aconteceu ano passado, lá no Sesc de Bauru. E aí eu fui participar também, né? E infelizmente só teve a participação minha, né? E da Big Girl Ana, que é lá de Marília, né? A Aninha. E aí eu também fiquei em primeiro lugar, depois participei de outra batalha, né, junto com meu parceiro. E aí a gente ganhou a batalha também, ficamos em terceiro lugar e desde então eu não parei, assim, continuo nos treinos, né, toda segunda-feira, sempre que possível, né, eu colo lá na Praça do Bosque pra treinar, pra aprimorar a minha dança. Gosto muito de criar coreografia, de postar no Instagram, de postar stories ali treinando. De ver também mais minas chegando no movimento também, isso pra mim, assim, é muito enriquecedor. E é isso, assim, faz pouco tempo que eu danço, assim, que eu treino, que eu pratico, né? Agora, em 2024, vai fazer aí 2 anos, né? Eu fui um ano meio amadora, meio fazendo em casa. Depois fui perder da vergonha, assim, e é isso. Esse cara é Lee. Eu sou Big Girl, então não posso parar. Enquanto o beat toca, eu lanço um freeze no ar. Toda segunda-feira é sempre muita emoção. Só giro de cabeça dos b-boy pelo chão. Também tem as crianças, sempre chegam pra animar. De todas as idades, cada um de um lugar. Fazendo footwork, eu vou lançando passinho. O break é o crossfit da dança, meu amigo. Na Praça do Bosque, foi aqui que começou. Desde 84, dança breaking dando show. Cultura underground, vita terra do Saci. Só pra quem tem coragem de chegar e de sentir. Na Praça do Bosque, foi aqui que começou. Desde 84, dança breaking dando show. Cultura underground, vita terra do Saci. Só pra quem tem coragem de chegar e de sentir. Sou de 84? A pegada foi dos anos 90, dos anos 90 pra cima. Pode crer. Eu já peguei já ali em 90 eu já. Sim. 84? Caraca, velho. Sabe aqui, você vai ver aqui. E a gente construiu uma família, né? O break é uma família aqui em Botucatu, independente de quem tá um pouco mais longe ou um pouco mais perto. Hoje em dia, cada um tem a sua família, né? Tem outros caminhos para seguir, não só o break como era antigamente. Então, do break que era aqui, deu uma distanciada assim para cada um na sua família. Mas a gente nunca deixa de estar junto, seja online, seja pessoalmente, sempre que dá a gente se reúne. Então, acho que esse vínculo família foi o que mais construiu aqui dentro de mim com o break. O break trouxe muito isso para mim. E também poder vivenciar o que outras pessoas tiveram com o break, né? Muitas pessoas saíram das drogas, muitas pessoas se construíram, se ergueram em cima do break. Isso é muito favorecedor, não só aqui pra gente em Botucatu, mas pro país inteiro, pro mundo inteiro. É isso, seguimos firmes. Paz, amor, união, diversão e arte. Aquela hora hip hop era raiz mesmo, né? Hip hop mais. Tem uns amigos meus que chegam em mim e falam: ô, você viu lá, tá rolando break na TV, mano, não sei o que, quer dizer o quê? Que isso não era tão forte, mano. E eu acho que isso aí é a grande importância. O impacto de crianças me verem na roda e virem, né, me perguntar se também era coisa pra meninas, se elas podiam aprender, se a gente podia ensinar. Isso enquanto, né, impacto emocional mesmo e de responsabilidade de passar a cultura. Eu acho que o break é isso, né? Não é só a batalha em si ali, não é só os movimentos, a técnica, né? É toda essa troca de energia, toda essa troca de experiência mesmo, né? Essa riqueza que a gente carrega quando encontra todo mundo junto num só objetivo. Olha, hoje em dia é mais do que alimentação e tomar uma garrafinha de água. E começar a semana sem dançar é difícil, cara. É difícil. Cara, a importância do break pra mim, mano,
uma importância muito maior do que eu talvez pensaria, mano. Que é um movimento assim que, mano, mexeu muito com o meu ser, tá ligado? De, mano, criar uma personalidade, né, mano? Uma linha de raciocínio, ter uma consciência ali social. Que a dança e o hip hop também me proporcionou, né, mano? De coisas que eu não via, mano, dentro da escola, dentro de casa, mano. Uma troca de ideia com os amigos, assim, foi essa vontade de, mano, de ter essa consciência mesmo, de aprender, mano, de por que a gente tá vivendo isso, mano, essa diferença de classe também, essa diferença de, mano, de oportunidades. Então, eu aprendi muito, mano, e teve essa compulsão através do hip hop, através do break, né, mano. Eu falo do hip hop assim, mas o primeiro contato com o hip hop foi através do break, né, mano, e ter essa consciência de saber o que era o hip hop, né, mano. E é isso. Ai, amiga, obrigada, maravilhosa. Meu pai ficou preso. Não tem problema. Ai, amiga, obrigada. Ai. Obrigada a você, amiga. Eu comecei a vir treinar aqui no Bosque no no finalzinho de 2021. Comecei em novembro de 2021, né? Vim treinando. E aí eu comecei a fazer curso de audiovisual, né? E no começo, assim, eu não me sentia muita vontade pra chegar e treinar. Eu tinha muita vergonha também. E a ideia de registrar, né, os treinos, ela foi essa desculpa principal, assim, pra eu poder dançar, né? Então, a partir desses registros, né, eu chegava aqui, colava, fazia os registros dos b-boys. E aí tinha uns momentos que eu deixava, né, a câmera e começava a treinar, né? E aí era onde eu me sentia à vontade, era onde eu treinava meus passos, né, onde eu aprendia, né, com os b-boys. E foi assim que eu comecei, né? Foi assim que eu cheguei aqui. Quiser encostar no Bosque com nós aqui, é só chegar, beleza? Beleza.